Oi, oi. Olá, boa noite. Boa Tudo bom, noite. Carolina? Vamos aguardar aí a nossa convidada. Marizilda entrou, olha aí. O pessoal já está entrando. Boa noite, gente. A gente tá só esperando Olá, dar 8 horas para começar. são 19h57. Olha aí, Denise. Oi, gente. Oi, Olá, Denise. boa Tudo noite, bem? Denise. Tudo bem? Opa, peraí que mudou o filtro aqui. E aí, boa noite. Boa noite, Boa seja noite. bem-vinda. Eu estou muito feliz com você aqui. Obrigada, tô feliz também. O som tá ruim porque eu tô sem fone. Não, tá bom. Eu Não. vou ver. Ah, tá bom. Eu também estou sem fone, mas estou ouvindo bem. Qualquer coisa também Tá está bom. fone. E Maria Carolina vai aí nos assessorar, né? Vai ficar aí nos ajudando na assessoria aí da nossa live. Mas a gente estava ansiosa, né, para lhe ver. E, bom, a gente sabe que vai ser. Temos muito o que conversar aqui, muita coisa para conversar. Já Sim, falta 1 minuto para as 8. Então, estava marcado para as 8, a gente vai começar pontualmente então, aqui a nossa live. tá. Acho que eu vou pôr o fone para ouvir melhor. Peraí. Tá? Eu acho que também vou colocar o meu, para facilitar. Oi, tá me ouvindo? Tô. Oh, melhorou. Fica melhor aqui para gente. É, bem melhor, assim. 8 horas. Então, vamos começar a nossa live. Olá, boa noite, gente. Estamos começando então a primeira live do Jeica. Né? E a live é intitulada Capitu Vem para a Live. Vem para a live do Jeica. E para os que não me conhecem, meu nome é Carmen Borgos, eu sou professora do Centro Acadêmico de Vitória, da UFPE, e juntamente com a professora Raquel Araújo de Santana, do Departamento de Nutrição da UFPE, nós coordenamos o GEICA,
Grupo de Estudo Integrado em Comportamento Alimentar, é um grupo de pesquisa e extensão. Então, acontece tanto em Vitória de Santo Antão como em Recife, né? Então, fazemos parte da UFPE. E aí, Maria Carolina está aí representando os nossos alunos que acompanham o nosso grupo, está aí na assessoria, né? Porque qualquer coisa, né, nos ajuda. E Denise, seja muito bem-vinda. Denise é jornalista, não é? Estudante de história e juntou duas paixões aí, a literatura com a culinária. E a gente vai ter uma conversa, né, então, sobre literatura, culinária, história e sobre a história de vida dela também. Então, seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigada, adorei o convite, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, que bom. Olha aí, e teve gente que vibrou, assim, que já lhe segue há um tempo. Quando soube que ia ter essa live, né, Ah, já ficou aguardando. jura? Sim, sim. Eu já ficou assim na expectativa. Ah, eu quero ver. E olha só, eu estou aqui com o seu livro. Ah, Capitu, Capitu vem para o jantar. A delícia de cozinhar as receitas da literatura. Assim, eu não podia deixar de ler esse livro, né, para falar contigo. Muito lindo, da minha cor favorita, rosa, né, ai, obrigada. de muito bom gosto, Denise. Assim, eu achei realmente maravilhoso. E assim, você me fez relembrar muitas coisas, né? Não só relacionadas à alimentação, né? Então, relacionada ao que a gente realmente trabalha, o comportamento alimentar, mas relacionada à literatura, coisas que estavam ali adormecidas e que eu nem tinha ideia, né, de que através da literatura, né, poderia se pensar tanto em alimentação, né, em culinária. Então, eu te pergunto, como surgiu, então, essa ideia desse livro? Bom, como você disse, né, eu sou jornalista, né, formada, e aí eu trabalho com jornalismo freelancer, e em 2014 eu fui fazer uma reportagem sobre literatura e decidi reler Dom Casmurro do Machado de Assis para, enfim, sorver criatividade, né? E aí eu estava lendo a obra e me deparei com a menção de uma cocada que é muito importante para a história, porque é uma cocada que alimenta Capitu e Bentinho e é um dos primeiros insights assim do Bentinho que talvez ela goste dele assim nessa passagem da cocada. E eu fiquei com muita vontade de comer o doce, né? E aí eu improvisei em casa com leite condensado, com corralado, fiz uma espécie de cocada de colher, aquela coisa, né? Para comer lendo o livro. E essa coisa de comer o doce, né? Lendo sobre o doce, me levantou alguns questionamentos, porque eu fiquei me perguntando, pô, será que o Machado de Assis gostava de cocada? Será que ele estava com uma cocada do lado escrevendo esse trecho, né? E aí também tem a questão que eu não sabia cozinhar nada até esse momento, né? E já era uma ideia que já estava na minha cabeça. Não, eu estava morando sozinha, estava vivendo de delivery, imagina. Minha saúde estava indo pro brejo, meu bolso estava vazio, né? E aí eu já estava com essa coisa, não, eu preciso começar a cozinhar e tal. Aí eu tive essa ideia, relendo Dom Casmurro, comendo a cocada, de criar um blog chamado Capitu Vem para o Jantar, para aprender a cozinhar com os meus escritores preferidos. Então, inicialmente, em 2014, a ideia surgiu como um diário mesmo dessa empreitada, assim, né? Eu fazia as receitas que iam aparecendo durante as minhas leituras. Mas justamente porque eu fiquei com esse olhar um pouco mais apurado para prestar atenção nas comidas, nas obras, eu comecei a entender que a comida ali, ela quer dizer muito mais do que só alimentar um personagem. Ela traz contexto histórico, social, cultural. Ela fala sobre as preferências do escritor. E eu acho que o mais importante, ela dá a oportunidade de a gente ter uma relação mais afetiva com a comida. Porque a gente pode transformar o que é lúdico em algo concreto. A gente pode, de fato, provar um universo criado por um escritor preferido. Muito bem. Aí, no caso, você foi, no livro, fala que a sua mãe é uma cozinheira de mão cheia, não é? E que já lhe Sim, estimulava a cozinhar. No caso, você não sim. cozinhava nada, não fazia nada.
Assim, Eu sabia o básico, assim, mas assim, bem básico, e eu admirava a minha mãe, né? Acho que é isso que tá a diferença. E a minha mãe é muito cozinheira, ela é aquela mulher que faz almoço e janta todo dia um prato diferente, ela gosta de fazer isso, né? Então eu vivia na cozinha, mas como admiração, eu não colocava a mão na massa, sabe? E quando eu saí da casa dela, aí o bicho apertou, né? E aí eu mas tive você que passava na pensar. cozinha. Oi, desculpa. Não, não, é isso, assim, eu tive essa ideia aí porque a necessidade bateu, né? Pois é, mas você passava na cozinha e via sua mãe, né, ali cozinhando, talvez estava ali Claro. aprendendo inconscientemente, né? Sim, não só a minha mãe, a minha avó também cozinhava muito bem. Eu tenho Foi, muitas memórias afetivas da minha avó na cozinha. Minha família como um todo, assim, sabe? Todo mundo cozinha muito bem. Hoje meu irmão também cozinha super bem, então acho que acabou um influenciando o outro, e sabe? você tem no DNA, não é, Denise? Porque você é descendente de portugueses e de italianos. Então Italianos. tava ali escondidinho e de repente, E a minha avó é baiana, que também cozinhava muito bem. É porque a minha avó, na verdade, eu tive duas vós, né? A avó biológica, essa filha depois morreu, meu avô casou de novo com essa baiana. sim, E, nossa, o que ela trouxe assim, para a família da cultura baiana, da cozinha, foi maravilhoso. eu sei. E voltando à história da cocada, aí você fala que a cocada fez com leite condensado, aí foi pesquisar, né? Então, assim, por isso que você começou também a ver a questão histórica. Aí você falou que, fala no livro que a cocada era feita, né, com mel de rapadura, não é isso? Isso, é. A cocada, porque assim, o contexto de Dom Casmurro acontece durante a escravidão, mas ele foi lançado, já tinha acontecido a abolição da escravatura, só que ela fala sobre um momento histórico, né, muito importante. Então, quando a gente vê a menção da cocada, e a gente vai, sei lá, decidir fazer uma cocada hoje em dia, provavelmente a maioria das receitas vai pedir leite condensado. Mas o leite condensado na nossa cozinha, ele só foi passou a ser bastante usado só depois da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, e tem toda uma história do leite condensado. Antes disso, né, imagina, estou falando do final do século XIX, a cocada era feita ou com o mel da rapadura, ou ela era feita com ovos, que aí tinha influência da cozinha portuguesa. Portuguesa. Mas no caso dos escravizados vendendo cocada na rua, ela era feita com o mel da rapadura, porque eles não tinham acesso a leite condensado. Apesar que no século XIX já existisse, né, leite condensado, ele era muito caro. Era muito difícil pensar que eles pudessem ter acesso a esse ingrediente. Eu não sei se nós chamamos também de mel de engenho. Eu não sei se aí quem está assistindo a live, eu não sei se é a mesma coisa, o mel de rapadura, mel de engenho, né? Então o pessoal no interior chama muito de mel de Sim, engenho. Pode ser que seja um sinônimo aí. E aí você sim. cita, né? Então logo no início do livro, você cita que viu num jornal, no jornal recifense, A Marmota Pernambucana, declarou em 1850 que a cocada era o doce do povo, o doce patriótico. Então, aí eu já me animei. Nossa, então ela já falou aqui de um jornal pernambucano, né, e que Machado de Sim. Assis ele se preocupava com a influência francesa. Né? Então, né, com essa influência, as Ele, pessoas queriam comer coisas de fora, né, de provar os sabores que vinham da Europa e iam deixando de lado os sabores regionais. era uma época que a cozinha francesa ela ganhou muita força aqui, né? Tanto Machado de Assis e Monteiro Lobato foram dois escritores é, que criticavam isso, né? E Machado de Assis antes do Monteiro Lobato, mas para vocês terem uma ideia, o Machado de Assis costumava falar que achava um horror ele pedir filé de poisson se ele podia pedir filé de peixe. Uhum. Então, quando ele alimenta os personagens dele com alimentos que são típicos da nossa cozinha, ele faz uma espécie de crítica social sobre o que a gente estava sobre essa questão de a gente, né, se dobrar aos estrangeiros que ele falava. E ele escreveu muitas crônicas sobre isso nos jornais que ele escrevia. E também tem uma curiosidade muito interessante nessa questão da cocada, é que o próprio Machado de Assis, quando a mãe dele faleceu, ele foi morar
o pai dele casou novamente e essa mulher vendia doces e vendia cocadas. Então faz sentido, e ele ajudava ela nessa produção de doces e tal. Então faz sentido que ele tenha emprestado aos seus personagens essa essa paixão por cocada, assim, né? Porque por mais que ele vendesse e tal, ele gostava muito do doce, né? Tem um livro que chama Machado de Assis, Relíquias Culinárias, da historiadora Rosa Beluso, e ela conta que o Machado de Assis ia nos cafés do Rio de Janeiro, tipo Confeitaria Colombo, que está aberta até hoje, e ele pedia, dependendo se ele fosse para almoçar ou jantar, uma cocada com um café sem açúcar. Era assim que ele abria a refeição, sabe? É. Então eu costumo dizer assim que se a gente fosse, sei lá, todos nós aqui nos reunirmos e fosse escrever um livro e a gente fosse escrever sei lá, uma passagem que os nossos personagens se sentam à mesa para comer, provavelmente a gente ia alimentar eles com comida que a gente gosta, porque é muito mais fácil escrever sobre textura, sabores, sentimentos que esses alimentos despertam, né? Então faz sentido que o Machado de Assis tenha decidido alimentar Capitu e Bentinho com cocada. Aí, Denise, a gente teve uma conversa antes, né, dessa live, e eu te disse, Denise, eu me lembrei de um livro chamado Açúcar, né? E ele está aqui, o Açúcar de Gilberto Freire, né? E é da Sim, minha mãe. Minha mãe é formada em História. E meu que irmão também. demais! E meu irmão também. Então, tem a dedicatória aqui do meu irmão, formado em História, para a minha mãe. E aí, mãe, me Que empresta teu legal! livro. Aí, nunca tinha lido, né? Porque, como eu disse a você, às vezes as coisas nossas regionais, a gente, né? Eu abri aqui, então tem receita do bolo de rolo, Tem. que você disse que conhece, que gosta. Tem Amo bolo de o rolo. bolo Souza Leão, bolo de macaxeira. Você conhece o bolo xadrez? Alguns, Conheço. pronto, bolo xadrez. Então ele faz. E a preocupação dele também era a mesma de Machado de Assis. Né? Então, Recifense também. Também não, porque o Machado de Assis era carioca, não é isso? É um Isso, recifense, mas você citou um jornal que já dizia que a cocada era o nosso doce, e ele também isso, tinha essa preocupação. E é interessante que ele cita aqui os preços dos doces que eram vendidos no mercado São José, que é um mercado nosso aqui popular, os uhum. tipos de doce, formatos de doce, preço da cartola, preço muito interessante, assim, então me fez, né, então assim, por isso que eu digo que o seu livro me fez é, relembrar muitas coisas, né, então não só a questão Ai, que alimentar. legal, fiquei feliz. E olha só, Denise, no caso, como é que veio esse teu gosto pela literatura? Foi por ler? Ah, eu sou totalmente influenciada pelos meus pais, assim, meus pais, eu nasci numa casa em que sempre tem muito, minha mãe tem uma biblioteca assim invejável na casa dela. Então eu sempre fui influenciado, meu pai, ele é da área de teatro, então desde pequena ele gostava de ler interpretando para mim, para o meu irmão, então eu tive uma educação assim que me influenciou muito a leitura. Mas assim, também é importante falar que, por exemplo, no caso do Dom Casmurro, que atualmente é um dos meus livros preferidos, a primeira vez que eu li na escola, eu não gostei. Depois que eu fui ler a segunda vez, eu já fiquei apaixonada. Então, né, tem muitas essas questões com vários livros, né, que passam pela nossa vida, né? Às vezes a gente tem que estar no momento certo para Sim, ler. sim, porque a gente vai mudando. É como a alimentação, né? Às vezes a gente não gosta de um alimento, como a berinjela que você citou, de O Amor no Tempo dos Cóleras, de Gabriel Garcia Marques, né? Sim, Eu li e não lembrava dessa questão da berinjela. Então, você não gosta do alimento e, de repente, em outra época, ou mudando a forma da preparação, você vai gostar do alimento, né? Vai passar a gostar. Aqui a professora Mariqueza que está sim, nos assistindo, que diz isso, olha, tem que provar de várias maneiras para ver se tem. você vai gostar daquele alimento, né? Você lembra de Também algum? tem no livro a mostarda do Clube da Luta, e eu fiquei anos sem conseguir comer mostarda, eu não gostava de mostarda, e quando eu fui experimentar de novo, me apaixonei. Hoje, Pois mostarda é uma é. coisa que não falta em casa, Era uma sabe? coisa que eu ia falar. Foi um dos trechos do livro que eu achei muito bonito. O que você escreveu, você escreve muito bem e faz com que a gente lhe conheça, né? Então,
A questão da mostarda, você teve um problema quando era criança, não foi? Provou a mostarda? Isso. Foi uma alergia? Justamente eu estava indo viajar para Bahia para ver meus avós e foi uma viagem de carro, assim, muito meu pai decidiu ir de carro e a gente parou na estrada e comeu, assim, no meio da viagem alguma coisa e eu enchi. Meu pai falou que eu pegava o pote de mostarda e eu apaixonei em mostarda na hora e comia, comia, comia. Só que eu passei muito mal. Eu tive uma intoxicação alimentar muito braba. Deve ter sido não por causa da mostarda, mas por causa, sei lá, de como ela estava O guardada, né? excesso Enfim. também, né? A É, quantidade. e eu fiquei, acho que isso me traumatizou, porque eu fiquei anos sem poder sentir cheiro de mostarda, não conseguia chegar perto de mostarda. Aí, por causa do Capitu, eu decidi fazer a mostarda citada no Clube da Luta, e foi muito legal, assim, fazer a mostarda, né? Porque quando, justamente, né, eu comecei com esse processo de aprender a cozinhar, tem muita gente que acha que a mostarda é aquele potinho amarelo que a gente compra, não sabe que é um grão e que a gente tem que fazer a mostarda. E isso para mim foi uma experiência muito legal, sabe? Fazer a mostarda. Saber como que aquele potinho que a gente compra no mercado, na verdade, ele é feito, né? E foi uma experiência muito legal, porque eu fiz as pazes, né, com a mostarda. E olha como você começou assim. Meu pai disse que eu peguei a mostarda e amei, ou seja, você gostou da mostarda. Gostei. O problema é que se sentiu mal depois. Aconteceu comigo também. Teve um dia que eu comi uma quantidade enorme de jaca, misturei com chocolate. Foi um dia que me deixaram muito à vontade. E aí eu fiquei com a cisma. Eu amo jaca, sou louca por jaca. Não sei se você já provou jaca. Uhum. Já provou jaca? Já amo. Eu amo jaca. Minhas amigas portuguesas morrem de curiosidade, porque eu digo, não, não tem sabor igual a da jaca. Não sei explicar, não. E aí, então Sim. você destraumatizou porque tentou, mas aí você diz aqui, eu quero dizer o seu texto, que é muito bonito. Você botou assim, a mostarda do Clube da Luta, né? Então, você diz, um mundo novo se abriu diante dos meus olhos. O sabor era picante, mas delicado. Senti as papilas gustativas trabalharem como loucas, enchendo minha boca de água. Sedenta por mais uma colherada. Como eu havia ficado tantos anos sem aquilo. Né? E é essa sensação mesmo. Exatamente. E eu achei muito lindo isso, né? Assim, a forma como você escreveu. Nossa, como é que eu descobri isso? E descrever o prazer de comer, né? Como é Sim. bom você comer. Então, eu já ia citar isso aqui desse trecho no livro. Tem muitos trechos muito bonitos, assim, que você conta. Então, no caso, começou blog, aí depois veio o livro. Você hoje tem outros. Então, a ideia começou como um blog, né, em 2014, e em 2016 eu recebi o convite da editora Verus para escrever o livro. E aí, por conta do livro, eu acabei recebendo muitos convites para fazer palestras em escolas, instituições e tal. E aí eu fiquei com esse trabalho na internet, no blog, e eu postava alguns vídeos no YouTube. E eu comecei a me dedicar ao Instagram mesmo no ano passado, no começo da pandemia. Então, para mim, o Instagram foi uma surpresa muito grande trabalhar no Instagram, porque foi assim uma plataforma que eu consegui montar uma comunidade, entendeu? Antes eu falava sobre esse assunto, eu tinha um livro escrito, eu falava no blog, mas aqui no Instagram é muito legal porque você conhece as pessoas. Você não precisa conhecer pessoalmente, mas, por exemplo, estamos aqui e nos conhecemos no Instagram, sabe assim? Então eu adorei começar a produzir conteúdo para cá. Tô tendo um retorno super legal de pessoas, conhecendo pessoas incríveis. Então estou muito feliz. Joia. E você está fazendo bem a muita gente. Eu acho que levar a literatura, levar a culinária dessa forma, isso eu já posso lhe dizer, meu testemunho, já me fez muito bem relembrar. Então, você faz bem a muita gente. Continue assim, que tenha muitos seguidores. Obrigada. Falando em literatura, você lembra o primeiro livro que leu na vida? Olha, eu provavelmente, eu me lembro, eu tenho uma vaga lembrança, porque teve uma questão numa escolinha, mas eu acho que foi a Branca de Neve. Criança, quando eu li criança, né? Mas, por exemplo, que teve um grande impacto para mim, que me formou como leitora, foi Harry Potter. Porque quando Harry Potter foi lançado, eu tinha acho que 10, 11 anos, o primeiro livro, A Pedra Filosofal.
E ele chegou no Brasil e tava aquela repercussão, assim. E a minha mãe, ela era uma pessoa muito mais antenada do que eu. E ela que me falou, ela falou, olha, tem uma história de um bruxo aí, eu vou comprar para você ler. Eu falei, tá bom. E eu me apaixonei pela história, assim. E foi a primeira vez. E aí, essa coisa de. Foi a primeira vez que eu senti essa coisa de. Nossa, terminou essa história, eu quero ler outra, sabe? E foi indo. Por É, isso que eu acho que, assim, agora a gente pode entrar, sei lá, num debate que é, né, causa polêmicas, mas tem muitas pessoas que falam, ai, não é leitor porque lê Crepúsculo, não é leitor porque lê não sei o quê. Gente, eu acho que o importante é é ler, ler. entendeu? Porque são esse tipo de leitura que forma leitores. Assim, você pode começar com Crepúsculo, mas daqui a pouco, daqui uns anos, não vai se interessar só por isso. Você vai se interessar por outros autores, outros livros, entendeu? E então, assim, super foi Harry Potter que me abriu ao mundo da leitura com interesse, de eu gostar de ler, sabe? Tinha uma crítica antes quanto a gibi, porque Cebolinha falava errado. Então, aí será que a criança ia aprender errado? Eu amava gibi. Então, eu lia Eu horror, era uma também. quantidade enorme. Para mim, não era suficiente, assim. Então, Eu passei. também. A minha mãe assinava a Turma da Mônica e um Pois dos é. meus maiores arrependimentos foi eu na hora que eu fui sair da casa dela, que eu fui para minha casa, eu doei os meus gibis. Claro, lógico, eu fiquei feliz porque eu doei, mas eu gostaria de ter guardado pelo menos alguns, assim, Sei, porque sei. eu tinha caixas de gibis. Imagina, anos assinando Turma da Mônica. Então, E falando em Turma da Mônica, fala aí, então da música de melancia que você colocou lá no Instagram. Né? é... Se inspirou na Turma da Bom, Mônica, como é que é? não dá para falar de Magali sem falar de melancia, né? Verdade. E ela é louca por melancia, eu também adoro melancia. E Magali sempre foi a minha personagem preferida, porque eu gostava quando chegava os gibi dela, era o primeiro que eu lia. Então eu fiz essa mousse de melancia muito. Gente, minhas gatas estão aqui, on fire, correndo para um lado De e para o nada outro. não, eu estou inclusive com a blusa cheia de gatinhos, estou aqui com Ah, os meus colegas professores de bioquímica, são todos loucos por gato, então eu já tinha dito, vou para a live com a blusa de gatinhos, nem se incomoda, eles vão amar se passar um gato por aí. tá bom, Lu, porque elas estão aqui, ó, É, correndo. Dessa hora, né, o gato é muito noturno, aí elas começam. é, E, e aí eu fiz essa mousse. Gente, essa mousse de melancia ficou uma delícia. Sério, foi uma das pois receitas é, mais gostosas do Capitu, assim. Super simples de fazer. é mesmo. É, é, Fiquei curiosa, vou fazer E falando em Harry Potter, a cerveja amanteigada, que você também tem no livro e tem no Instagram, não é? tem. Como é o sabor dessa cerveja mesmo? Fica bom mesmo? Então, menina, tem toda uma polêmica aí, né? Porque quando os livros foram lançados, uma escritora do New York Times fez um artigo assim detonando a J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, falando que ela estava influenciando bebida alcoólica para um público infanto-juvenil. E aí ela foi ao público e falou: gente, não, eu pensei numa bebida feita de caramelo. E aí, hoje em dia, a bebida é feita de caramelo. Tanto é que a bebida que é vendida lá nos parques, né, em Orlando ou no estúdio de gravação que você pode visitar em Londres, é feita com caramelo. Só que existem várias pistas ao longo da história que mostram, na verdade, não, que provavelmente a bebida é alcoólica, né? Uhum. Mas sim, independente disso, se é alcoólico ou não, a receita original eu não sei qual que é, porque o parque nunca divulgou, é aquele segredo, aquela receita segredo deles. Mas muitas pessoas recriaram essa receita na internet. E a minha, eu particularmente gosto muito, acho que a minha é mais gostosa do que a vendida do parque. Ela é feita com caramelo, com sorvete e água com gás. E ela fica bem diferente, assim, ela fica parecendo um chopp, porque conforme você vai montando ela, você vai coloca o caramelo quente, o sorvete derrete, você joga a água com gás, sobe a espuma, fica parecendo um chopp, né? Eu E a não gosto bebida de lá do. cerveja. Possivelmente ela assim, eu acho que eu encaro. Acho que vai dar um Não, toque. Acho que eu não gosto muito do amargor da cerveja. Talvez sim. fique menos amarga, né? Eu gosto de cerveja, mas eu também gosto da cerveja doce. Porque quando eu li a primeira vez, eu falei cerveja amanteigada, na minha cabeça era uma
cerveja com manteiga. Eu falei, gente, isso deve ser horroroso, né? Sim, Mas não, assim, é bem gostosa, é bem diferente. A que é vendida no parque é muito doce, assim, amarra a garganta de tão doce que é, sabe? sim. Pois é, então, o livro, ele tem, eu contei, são 70 receitas, né? Então, são muitas receitas. E aí você dividiu em partes, que eu achei interessante, né? Então, e ele é muito bonito, assim. Então, realmente dá vontade de ler logo de cara. Então, tem imagens lindíssimas, né? Então, uma das partes, não sei se está dando para ver, eu não sou muito boa de mostrar na câmera aqui, está dando para ver, está no Dá fundo. assim. Então, tem essa parte dos lanchinhos, né? Então, você coloca, você divide em partes e coloca frases interessantes da literatura e tal, ou frases, né, suas interessantes, tipo, lanchinhos para acompanhar a leitura. É Uhum. permitido derrubar farela em cima do livro. Então, você já avisa que a pessoa vai ler e vai morrer de vontade de comer os docinhos e os lanches e Sim. tal. E é verdade, é verdade. Eu fiquei com vontade de ler os livros, aqueles que eu já tinha lido. Eita, eu já tinha lido esse livro e não lembrava, e não lembro dessa passagem. Então, é muito bom, é muito agradável. E aí você fala em tomates verdes fritos, né? E eu assisti o filme Tomates Verdes Fritos, e era uma dúvida minha, será que esse negócio é gostoso? É bom tomate? Fica bom mesmo, assim? Então, não é uma das minhas receitas preferidas, mas não é porque não fica gostoso, porque fica. Só que não é o meu tipo de receita. Mas é ótimo para um petisco justamente para quando a gente vai tomar cerveja. Mas olha só que curioso. Essa é uma das receitas que mudou, a minha opinião mudou sobre ela. No começo eu achava meio assim, ah, tá. Eu falei, será que a minha que não ficou tão boa? Aí eu fui experimentar num bar que tem aqui em São Paulo que serve, achei era igual e eu também não fiquei muito assim. Gostei, mas não era o meu tipo de comida. Eu experimentei ano passado e amei. Então, assim, eu acho É, que a muda. gente vai evoluindo o paladar, Vai assim, né? mudando. Eu fiquei super curiosa. E eu acho o título, né? Tomates verdes fritos, eu acho bem interessante. A Esse sonoridade. livro e esse filme O filme eu vi, mas o livro eu nossa, não li. Deve ser bem interessante. Eu acho muito é legal. muito Acho legal. tomates verdes fritos. Eu acho muito interessante esse. É. Aí, olha, uma coisa que me deixou com água na boca. Eu primeiro vi o rosbife. É um sanduíche de rosbife. Nossa senhora, eu olhei a foto, eu digo, esse sanduíche de rosbife me deu água na boca. E aí você falou que se inspirou em um poeta, né? Um O poeta, John Keats. e eu não conheço, não conhecia. Aí fiquei curiosa, e ela está dizendo que é o preferido dela, e você colocou um trechinho do poema. Eu achei a coisa mais linda do mundo, o poema. E aí eu digo, Sim. realmente deve ser, é o estilo de poesia que gosto e me deu vontade de conhecer esse autor, né, a obra dele. Eu fui na casa dele, né, em Roma, assim, porque ele é inglês, mas ele teve tuberculose, e aí o médico recomendou para que ele fosse para um lugar com um clima mais ameno para se recuperar da tuberculose. E aí ele foi para Roma e foi a casa onde ele morreu. Ele teve uma melhora, mas acabou morrendo alguns meses depois. E aí essa casa, ela virou um museu, uma casa museu hoje, né? Porque virou uma espécie de lugar de debate sobre a segunda geração romântica. Então fala bastante sobre Lord Byron, Mary Shelley, o John Keats. E eu tive a oportunidade de ir lá e eu fiquei muito assim maravilhada, sabe? E foi lá que eu descobri essa história do sanduíche de rosbife, que ele gostava, e ele chegou até a escrever em cartas que ele tinha sonhos com essa mulher num cavalo branco servindo sanduíches de rosbife, porque ele teve passou muito mal, né? Imagina, ele morrendo de tuberculose nos últimos meses, ele tinha fome, mas não conseguia comer, né? Então ele tinha sonhos com comida e o sanduíche de rosbife era um deles. Imagino, né? Deve ser torturante ou realmente um alívio para o escritor, né? Colocar ali no papel algo que ele está morrendo de vontade de comer e não pode, né? Assim, deve ser muito Sim. difícil, né? Sabe quem teve essa mesma relação? O Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz gostava muito, né, de comer. E ele viveu, assim, 10 anos da vida dele com uma doença que hoje em dia, né, os historiadores acham que foi doença de Crohn.
Mas na época não havia um diagnóstico ainda, tanto é que quando ele morreu com o diagnóstico de tuberculose, e provavelmente não foi isso, porque ele fazia caminhada de, às vezes, 8, 10 quilômetros por dia. Uma pessoa com tuberculose jamais conseguiria fazer isso. Verdade. E por causa do que os historiadores acham que hoje em dia que pode ter sido uma doença de Crohn, ele não tinha, ele comia e passava muito mal. Então ele viveu os últimos 10 anos da vida praticamente uma dieta restritiva muito triste, assim, porque ele era um gourmet, sabe? Então as descrições de comida na obra dele são muito narrativas. E talvez seja isso, assim, ele era a forma dele matar a vontade da comida. Eu não sei se eu teria coragem. É porque realmente, né, você ali sentindo falta, mas é uma forma, né, de expressar um sentimento, de colocar no papel, né? E assim, uma coisa Sim, interessante no teu livro é que você sempre fala da obra, do personagem, do escritor, então tem a parte histórica, um pouco de você, né? Então, e tem a receita, a foto. Então, em alguns eu ia para o título, né? Eu ia pela obra, outros eu vinha para o sanduíche, outros. Então, dá a oportunidade de você, né, escolher, né, a forma como você quer ler o livro. Aí eu ia te perguntar aqui uma coisa, no caso, são 70 receitas, né? E aí eu só escolhi algumas, né? Mas todas eu achei muito interessantes. Vamos ver aqui. Ah, os cookies. Eu sou louca por cookies. Então, eu te falei isso por quê? Porque eu fui no cookie. Ai, que lindo. Ai, meu Deus, que foto maravilhosa. Cookie com essas gotinhas de chocolate. Eu sou doida por chocolate, né? Aí, quando eu virei, Diário de Anne Frank, né? Aí então, assim, é uma história triste, mas como se consegue tirar de uma história triste um fato, né? Então, né? Culinário, né? E tirar algo positivo dali, né? porque é isso, assim, eu ano passado também eu fiz o bolo de Natal da Anne Frank, e eu acho que existe essa coisa, né? É um livro muito pesado, né? A gente está lendo um diário de uma menina que morreu num campo de concentração. Mas o cookie é importante para ela porque ela fica muito feliz de aprender a fazer cookie. E ela conta no diário. Então ela começa a fazer cookies para o pessoal que está com ela ali naquele esconderijo. Então, assim, eu quis focar nessa coisa que você lê o diário, né? É muito angustiante muitas vezes, porque assim, por mais que é curioso, né? Porque o diário dela é durante o esconderijo, né? Claro que só o fato de você estar escondida naquele contexto é horrível, mas a gente não tem noção do que pode ter sido pior da hora que ela foi presa, porque aí ela parou de escrever, né? Ela esqueceu, deixou o diário no esconderijo. Então, você pensa que quando você tá naquela leitura angustiante, vem essa passagem de que ela tá feliz porque aprendeu a fazer cookies, isso dá um conforto na gente também. Tipo, Sim, nossa, ela é sim, uma garota que decidiu fazer cookies para melhorar aquela situação, sabe? sim, uma E aí fuga, eu né? acho que o fato de você e assim, o fato de você fazer o cookie, comer e refletir sobre isso é interessante, sabe? Sim. Eu achei muito interessante isso. Eu olhei o cookie e aí a história de Anne Frank. Então, eu achei essa contradição, né, e de retirar algo de bom dali, né? Pelo menos naqueles momentos ela Sim. foi feliz, né? Ela foi e Exatamente. fez, né? Fez os cookies e outras pessoas também provaram. Até porque, sei lá, a minha interpretação do Anne Frank é um livro que fala muito sobre esperança. Ela sente muita esperança, né? Ela tá sempre, né, Sim. É uma pensando no mensagem de uma futuro. jovem que deixa a mensagem de esperança, né? Isso é muito bom. Exato. Então, quando ela decide fazer o cookie, é um alívio para ela e pra gente, leitor, que tá acompanhando a história dela, sabe? Aí vem a parte 2 do seu livro, que você fala das refeições para discutir uma boa obra, né? Que a gente poderia ter esse hábito, né? Sempre de, sei lá, fazer reuniões para debater sobre uma obra, conversar e tal. Aí você colocou uma frase aqui: não se pode pensar direito, amar direito, dormir direito, quando não se jantou direito. E quem disse foi Virginia Woolf, né? Virginia Woolf. Então, assim, realmente, gente, dormir com fome, realmente, né, assim, o jantar é uma refeição,
né, que é importante, né? Realmente você não consegue dormir bem, você não se concentra. E aí você, falando em Virginia Woolf, você fala do Buff, né? O Buff Anduf, né? Bufundal. É. É, E aí fala que as personagens são personagens que sempre estão ali circulando, né, na cozinha, na sala, e, e aí a questão da depressão, não é? Porque ela tinha depressão, né? sim, E a relação dela com a comida, né? Então ela evitava comilança para afastar a depressão. Ela chamava o monstro, né? E aí eu achei exato. uma coisa meio contraditória, porque geralmente quando você está com a depressão, você vai evitando a comida. Então ela dizia que voluntariamente, né, afastava para afastar também a depressão. Então é um tema muito Sim. atual, não é, Denise? Assim, que você traz. Eu não sabia que a Virginia Woolf fazia esse prato, né? Tão elaborado, Sim, tão. e ela teve uma relação bastante conturbada com a comida, porque conta-se assim, nos diários dela e biógrafos que ela passava dias sem comer quando ela tinha essas crises de depressão dela que vinham. Mas ao mesmo tempo ela era uma pessoa que gostava muito de comer. Inclusive tem passagens até engraçadas do diário dela que ela passa, sei lá, meses procurando a cozinheira perfeita. E aí nunca achava, porque ela era muito assim rígida da forma como ela queria. Ela pensava a comida de uma forma, de um sabor, aí ela chamava essas mulheres para ser a cozinheira dela e não estava certo, e aí ela mandava embora e contratava outra, porque ela era muito. E ela não sabia cozinhar nada. Ela tem uma história que ela vai fazer um curso de culinária para. Ela decide, não, agora eu que vou cozinhar. E ela fez um pudim, a aliança dela cai na massa do pudim e ela perde o anel e fica esperando o pudim ficar pronto para pegar o anel. E aí ela decide que não, não vou mais cozinhar. Então ela tem uma relação conturbada, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela gosta, ela se preocupa, Pois é. ela também tem essa questão de ela sente que quando ela se come demais, não faz bem durante as crises de depressão dela. Pois é, na época nem se chamava depressão, né? E eu acho que nem. Por isso que ela chamava de um monstro, chamava de algo que É, fazia ela se sentir muito mal. Aí vem o Conde Drácula, né? E aí eu achei interessantíssimo. Porque eu comecei a ler, eu digo, quem é esse texto? Porque você escreveu uma carta, não é? é, Eu não li o Conde Drácula, né? Eu não li. Mas aí eu comecei a ler, eu digo, é como se alguém estivesse escrevendo uma carta. Para quem? É para um personagem, né? E aí você tem. porque o Drácula ele é escrito em cartas, né? Através de Ah, cartas. E aí eu fiz essa brincadeira, assim, os textos foram escritos como se eu estivesse escrevendo uma carta também. uma carta, e aí fala, né? Pô, como é que você não percebeu, né, que ele era o Conde Drácula? Não percebeu algo estranho, porque como é que se serve um frango maravilhoso, né? Inclusive, ter a receita, né? Como é que se serve um frango e nem se toca no frango? Então, por que você não? A propósito, eu É, lamento muito o que aconteceu, mas, por favor, passa a receita para mim. Então, eu achei de uma forma muito interessante como sim. você colocou. Achei fantástico. E só no final, depois é que eu fui entender. Ah, tá. E aí você falou, já falou nas viagens, falou que foi para Roma, né? E aí, no caso, tem a pizza margherita, que você fala também, de comer, rezar e amar. E aí, então, viajar é muito bom, não é assim? Você coloca algumas postagens e faz a gente provar sabores como é que foi? Eu acho que a comida, ela não, ela é isso, a comida conta uma história por si só. Ela conta uma história da nossa família, conta a história do lugar que a gente vai, de uma cultura. Então pensa que a gente vai falar sobre a pizza italiana dentro de uma história que, né, tem todo aquele contexto de comer, rezar e amar. Então, assim, o alimento ele vai abrindo camadas nessa leitura, sabe? Ele vai contando uma história além daquela que o escritor contou pra gente. Então, isso que é interessante de, né, prestar atenção nessas comidinhas que estão aparecendo durante a leitura. Pois é, então aí você fez essa viagem com a amiga, né? Essa viagem para a Itália, e aí fala da pizza italiana, né? Da massa, do sabor. Maravilhosa. Muito bom. Foi uma viagem incrível, assim. A viagem que eu fiz para Itália foi basicamente sobre comida, assim. Eu comi aquela viagem em Itália, literalmente. E Chegou passou no final da viagem,
tava sonhando com uma salada de tanta massa e pizza que eu comi naquela viagem. Verdade. Mas aí você passou pelos cenários de comer, rezar e amar, não é? Então passou pelos cenários Sim, na Itália. Aí passei por lugares que. pois é, aí eu vi também a história da sopa azul. Quando eu vi a sopa azul, eu digo, uma sopa azul, como é que é? Como é que alguém come uma sopa azul? Esse azul veio de onde? Né? E aí você se inspirou no diário de Bridget Jones, né, para fazer essa sopa. Quando você fez a sopa e viu azul, porque né, o visual, a gente já come com os olhos, né? Qual sabor? Assim, muda, é porque muda aquela questão, né? Você mudou a cor de um alimento, sopa que não é azul. Como é que foi provar essa sopa? Você ofereceu para alguém provar? Como Ah, foi? ofereci. Todo mundo comeu porque ela é gostosa, né? Uma sopa de apple, né? Então fica bem gostosa. Mas eu acho que é diferente. Por exemplo, você chama assim alguém pra jantar em casa, sem contexto nenhum, e serve uma sopa azul, todo mundo vai falar, tipo, o quê? Agora, quando você fala que é a sopa azul da Bridget Jones, a galera fala, nossa, que legal, vamos experimentar, sabe? Então, é isso que é legal de comer a literatura, né? Porque ela traz essas histórias para mesa. Você vai contar. Aí, provavelmente, eu vou servir a sopa azul para as pessoas. Obviamente, eu vou contar a história. Não, porque a Bridget Jones foi fazer a sopa e ela amarrou o aipo com fita azul que derreteu e desbotou. Na verdade, isso no filme, né? No livro é porque ela esquece a sopa no fogo e o osso do frango derrete e fica ali um creme meio azulado assim na sopa. É, mas E também tem interessante. assim outras comidas, eu lembro agora do Percy Jackson. Percy Jackson tem muita comida azul, né? Então, o Bantamilk, que é azul do Star Wars, que é considerado o leite mais nutritivo da galáxia. Mas olha só que curioso. No livro, eu usei corante para fazer a sopa, Foi, né? eu vi, E que tinha coragem. hoje em dia, eu até pretendo recriar essa receita aqui no Instagram de novo. Eu vou procurar outras formas para não usar corante, assim, porque hoje em dia, naquela época, eu tinha uma outra visão, hoje eu tenho uma visão de tentar fazer algo mais natural, né? Então a gente vai Vai evoluindo, né? descobrindo, né? E também você fez um milkshake, não foi? No Instagram tem, que é o Banta Milk Star Wars, né? Então, exatamente, eu E fiz ele azul com também. as. E eu fiz ele azul com corante, mas depois, olha, houve todo um debate com o pessoal do que me segue e o pessoal me indicou usar espirulina azul. E eu Hum. experimentei fazendo espirulina azul e ficou muito legal, ficou um azul muito legal, bonito e gostoso, assim, porque não influencia o sabor, né? Olha, você está me fazendo lembrar de um picolé que vendia na frente da minha escola, que se chamava picolé de chiclete, que era azul, era um azul turquesa. Agora você está me fazendo lembrar. Eu adorava esse picolé azul, engraçado. Não sei, É. eles botavam corante e era o sucesso, né, da escola, quando a gente saía. Tinha um. Quando eu era criança também tinha um sorvete, mas era um sorvete de massa, né? De sorveteria que a gente ia que chamava Nuvem. E ele era azul também. Pois é, a criança fica atraída, né, por essas cores e tal. É, E aí você, a parte 3 do seu livro é a parte que fala da doce leitura, o açúcar escondido em nossos livros favoritos. E aí tem uma frase de Julia Child que fala: uma festa sem bolo é só uma reunião. E realmente o bolo, né? O sim. bolo é muito bom. E aí você fala aqui de Madame Bovary, né? E cita o abacaxi, né? Que é a personagem que vive uma vida, né? Digamos assim, entediada, sem muitas festas. Aí vai para uma festa e vê aquele vislumbre todo e prova o abacaxi, que para ela é super exótico, né? Sim, O alimento tem isso, né? Então, quando você prova um alimento que é diferente de tudo que você já provou, você também conecta esse alimento ao local que você está, né? A festividade ali. Então, eu achei total. interessante essa sua, né?
captar isso. Ah, provei o abacaxi, então ela passa a sonhar com outra vida e tal, e sonhar com outra coisa. É porque nessa época o abacaxi ele era considerado uma fruta, como você disse, exótica, e ele era consumido só pelas pessoas muito mais ricas. Então, quando ela vai nessa festa e ela prova esse abacaxi, não é só o abacaxi, ela sente vontade daquela vida que ela poderia ter, Pois né? é. Então, e aí entra toda naquela É, história da Madame Bovary. o abacaxi entra como algo que ela não tinha, né, e que vira o objeto, né, de transformação da vida dela. Então, É achei uma interessante, metáfora maravilhosa. não é? E aí você fala também, eu amo quindim. Você fala que Mário Amo quindim também. Quintana era apaixonado por quindim, né? Nossa. Era, Então, e ele tomava com café, né? Café sem açúcar também, né? Eu sim. acho que não precisa botar açúcar. Você bota açúcar no café e come o quindim, o café fica parecendo que está sem açúcar. Essa Exatamente. é a sensação É, que você tem. Para que botar açúcar? Então, total. eu É. não coloco, né? Então, o quindim é muito gostoso. Eu não sabia que o Mário Quintana era Ele fã amava, tanto é que os amigos o chamavam de Mário Quindim, do em Mário vez de Mário Quintana. Quintana. Mas é uma delícia. E aí você É, fala de Ana Karenina, de Tolstói, e fala na Macedônia, né? A salada de frutas, né? A Macedônia de frutas. sim. E eu amo salada de frutas. Principalmente também se tiver com um sorvetinho, a mistura sorvete com salada de fruta, mas ela solta, se solta, principalmente no verão. A minha favorita tem que ter manga. Manga naquele, nem muito madura, nem verde, né? Aquela bem termo. Sim. A sua tem que ser que fruta? Qual a fruta que você acha que dá um sabor especial? Olha, hoje em dia, maçã, eu tô louca por maçã. Eu tô numa fase de maçã, menina. E assim, é muito. Eu tenho fases de frutas. Eu já tive de morango, já tive de abacaxi, mas eu tô numa fase assim de maçã. Inclusive, eu vi algum comentário passando aqui sobre a maçã da Branca de Neve. Sim, E maçã também é muito importante nas histórias do Tolkien, aparece muito em O Hobbit, O Senhor dos Anéis. Eu, com certeza, a minha Macedônia teria maçã. pois é. Você cita no livro a maçã caramelada, né? Deixa a gente com água na Sim. boca. E aí eu lembrei também que na outra escola que eu estudei, na frente vendiam, não era maçã não caramelada, né? Maçã do amor. Era o jambo. Você conhece jambo? Hum, Jambo conheço. vermelho. Nossa Senhora. Sim. E ele fazia na hora, né? Assim, não deixava Ai, endurecer. Fazia na que hora, vamos pegar. delícia! Eu saía meio-dia do colégio, sabe? É aquela coisa de pegar o jambo e morder. E é molinho, porque a maçã é dura, né? A maçã Uhum. era bom demais. Aí, se tiver alguma amiga aí do colégio assistindo, vai lembrar dessa maçã do amor aí, a maçã. E aí você também fala do arroz doce de Dona Flor e seus dois maridos, né? Eu não sabia que o livro de Dona Flor e seus dois maridos tinha receitas. Eu nunca li o livro. Ele é constituído assim por receitas da culinária baiana. Sim, esse livro foi feito pela filha do Jorge Amado. Ela reuniu todas as comidas presentes na obra do Jorge Amado. Inclusive, eu acho que não, eu tenho aqui perto. Ele é um livro lindo, assim, ele foi lançado a primeira vez, depois ele foi lançado pela editora Panelinha. Nossa, gente, eu recomendo muito esse livro. Eu Hum. acho que pode estar aqui. Não, não tá. É. Mas E é um tem livro que acarajé, tem a receita do tem acarajé? tudo, tem tudo. Tem. A Paloma Amado reuniu. E assim, gente, Jorge Amado com comida, né? Pois é. Bom, a Dona Flor e seus dois maridos é uma cozinheira, né? Ela tem até uma escola de Sim, culinária. Então, durante a escrita, ele para descrever uma receita. É muito incrível ler Jorge Amado com esse olhar. sim, sim. E eu sou doida por acarajé, então já veio na minha mente assim, tem acarajé, porque é muito gostoso, gosto muito. Amém. Nossa. Oi. Rapidinho. O seu microfone, eu acho que ele tá meio baixo. Pelo menos para mim. Vocês estão achando meio baixinho? Tá achando ali? Pessoal, Tá um pouquinho baixinho, assim. verdade. Estão ouvindo melhor agora? Agora tá Tô. melhor. Ah, tá. Ok. Eu não estou acompanhando muito os textos aí, as perguntas, mas
Carolina, se quiser também acrescentando alguma pergunta que tenham Ah, o feito. pessoal tá gostando bastante aqui, comentando das comidas que conhece e algumas Tem. histórias também. Lica Albuquerque tá aí falando várias curiosidades sobre Tá Bangkok. mesmo. Ela E acabou de falar da comida de contos de fada e eu peguei aqui, né, gente, estratégia para apoiar o celular. Eu peguei vários livros. E aí, Sim, sem querer, eu peguei esse daqui, ó, Comidas de Contos de Fada que eu tenho. É tem. incrível, incrível. Recomendo super. Que são várias comidinhas. Justamente eu vi ela falando do Branca de Neve, João e Maria. Sim, sim. É, Inclusive, no livro você fala da Branca de Neve, fala do Pinóquio também, né? As peras bêbadas. ah, E sim. realmente saber que o Pinóquio era totalmente diferente do Pinóquio da Disney, né? Que era um Pinóquio É, totalmente. bem mais temperamental, não é? É que a maioria dos contos de fada, né, a Disney deu uma bela aliviada ali nas histórias, porque a maioria são bem tenebrosos, assim. Tem uns contos Ah, assim do passado que são tenebrosos, as histórias, né, assim com os finais assim com mortes estranhas, com coisas estranhas, não é? Você fica sim, pensando como é que era para criança, não é um conto assim. é. E aí você falou a famosa fábrica de chocolate, né? E aí você diz que passou pela experiência de ter que fazer umas balinhas de caramelo para as crianças na escola, né? E aí as Eu fui balinhas, convidada. e aí fez as É, eu balinhas fui. para as crianças e no final eles lhe ensinaram o chocolate quente, não foi? Ai, foi muito legal essa experiência, gente, sério. Eu fui chamada numa escola e eles estavam lendo A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu fui lá para eles, para fazer as balas de caramelo citadas na obra. E em contrapartida, eles me ensinaram a fazer um chocolate quente. Foi muito legal, porque foi uma tarde, todo mundo cozinhando uns pituquinhos assim de 5 anos. E depois a gente sentou todo mundo em roda para comer bala de caramelo, tomar chocolate quente e ler história. Cara, foi muito, muito, muito especial, porque você via o quanto aquilo tinha conectado as crianças com a história, sabe? Você ainda não tinha Pedro nessa época, não é? Não, não. O Pedro tem 1 ano e meio, isso faz muito tempo. Tá. E aí eu fiquei curiosa pela receita da bala de caramelo, porque você falou da receita do chocolate, e aí me fez lembrar do rio de chocolate, que realmente é impressionante. Você, quando criança, você fica se imaginando ali naquele rio de chocolate, né? E aí eu fiquei curiosa pela receita da bala de caramelo. Ah, boa ideia, acho que eu vou fazer, vou fazer. Faça! É uma. Eu fiquei É, curiosa. inclusive, eu passei por um sufoco com essa bala, porque é uma bala mesmo de caramelo feita com manteiga, né? E você derrete o açúcar e tal, e aí você tem que colocar ela numa pedra para ela ter o choque térmico e depois você corta, né? E foi a primeira vez que eu fui fazer, eu não sabia que eu precisava de uma panela alta, né? Porque ela ferve o açúcar, ele sobe. Gente, foi. Aí eu fiz uma panela baixa, derramou no meu fogão. Eu demorei, sei lá, 1 semana para limpar, porque endurece, né? Depois o caramelo, depois que esfria. Gente do céu, o sufoco que eu passei com aquela bala. Fiquei curiosa. Aí a quinta parte do seu livro você fala em drinks, né? E aí você fala do mojito de Ernest Hemingway, que ele morou um tempo em Cuba, né? E o mojito Sim, é uma delícia. E aí você fala na história. Eu não sabia da história tão triste de Hemingway. E aí me veio o Velho e o Mar, né? Que eu li. sim. E aí eu passei a entender com a história de vida dele o porquê de ser tão carregado de me dá uma melancolia naquela história, né? Melancolia, acho que essa é a Não palavra, é uma melancolia. coisa assim, meu Deus, é uma coisa. Então, assim, quando você relata a história dele, aí eu digo, então eu entendo, porque é um livro assim, que fica na sua memória de uma forma muito forte, né? Ele gera um sentimento. E é curioso porque é um livro tão curtinho, né? Você lê ele numa sentada, se você quiser. Mas é um livro muito pesado, que você precisa. Por mais que ele seja muito fácil de ler, é fácil, eu digo, de tamanho, assim, né? Rápido de ler, é um livro que demora um tempo um pouco mais, porque você precisa parar, não porque É, o livro é longo, você precisa dar uma respirada, assim. e tem a ver com a história de vida dele, realmente, né? E aí termina morrendo com depressão e tudo.
E realmente é uma história muito triste, né? Então eu acho que é isso, eu acho que através da literatura muito se sentimenta o que você identificou. Em algum momento, né, vai sair alguma coisa sobre comida aqui, o personagem vai precisar comer alguma coisa aqui, vai acontecer. Sim. Então é interessante mesmo. Aí você falou já da cerveja e no Instagram o Blood Mary, né, que é conhecido, né, aí que tem relação aí com a Maria Sanguinária, né, a Sim. Maria I, não é? Que era considerada Maria Louca. Sei. Aí você tem Eu também. amo Blood Mary. Eu já prefiro mais o Mojito. O Mojito eu acho uma delícia. Eu acho realmente especial. E deixa eu ver aqui. Ah, sim. Aí você fala no Instagram de Cafra. E a história, a questão do personagem, que no que ele mudou, né? Ele virou um inseto, ele deixou de gostar de pão e leite, passou a gostar, a catar o lixo, né? Catar os restos. Exato, Eu acho que tem a exato. ver também com o que a gente estava falando de momentos de transformação, que a gente vai se transformando também, então vai os hábitos de leitura e o alimento que você não gostava vai passar a gostar por conta dessas transformações. Exatamente. Mesmo o livro que você É, leu já é outro, você com outra idade, né? total. E a metamorfose é muito isso, assim, é muito interessante como a gente vê a mudança, né, do personagem, né? Ele agora é um inseto e ele tá morrendo de fome e ele pede para e a irmã traz a comida para ele, ele vai provar e ele odeia. E aí ela começa a trazer lixo para ele, restos de comida da família e ele acaba se esbaldando porque agora ele é uma barata, né? Uma barata. E aí É. agora você está com a novidade, que é um newsletter, né? Que você vai começar a publicar. Eu já me inscrevi, estou lá com e-mail, vai vir Oba! e-mail, né? Já estou interessadíssima e vai falar sobre música também. Então, uma vez por mês, eu vou mandar referências de músicas, filmes, continuar falando de livro, é claro, mas eu vou tentar abrir um pouco mais esse leque aí, porque a gente fala sobre comida, seres humanos usam a arte para se expressar e a comida é uma ótima forma de se expressar, então tem referências de comida em música, pinturas, enfim. A arte Então é eu vou começar a falar maravilhosa. sobre isso. A arte é, Oi? a arte é É, maravilhosa, né? Você está me é, ouvindo bem? Melhorou o áudio? melhorou. Pronto. Fica falhando um pouquinho. Eu acho que é o fone mexendo, não sei. Talvez seja aqui o fone. E aí, Denise, assim, mais uma vez eu te afirmo, você me fez lembrar muitas coisas e me fez lembrar de Josué de Castro, que é um recifense, ele era médico, geógrafo, e ele escreveu sobre geografia da fome, onde ele traça um retrato do Brasil, foi em 1946. E ele fala dos hábitos alimentares da região da Amazônia, né? Então, do Nordeste, o Nordeste açucareiro, o sertão nordestino. E a minha turma de graduação em nutrição, o nome da minha turma era Turma Josué de Castro. Então, você me fez, Hum, todo nutricionista tem que ler esse livro, Josué de Castro. Né? Então, me fez lembrar isso também. Então, você me trouxe boas recordações. Né? Então, assim, que bom, fico eu feliz. reafirmo isso, assim, e assim, eu acho que é isso, as redes sociais têm que trazer coisas interessantes, fazer com que as pessoas passem a dar valor, né, à literatura, à boa literatura, à boa música, à arte, né, porque desviar o foco, né, do pensamento para coisas boas, né, então questão de pegar o livro físico e ler e se desligar um pouco do celular, um pouco do tablet, Sim. se enriquecer culturalmente, né? Poder conversar sobre coisas interessantes, né? Como a gente está conversando. Então, você me transportou com seu livro para o seu mundo. Eu lhe conheci, você conta histórias suas, e eu acho que a literatura faz isso, né? Faz você, né, entrar em outros mundos e ver a vida por ângulos, vários ângulos, né? E aí eu vou querer aqui, eu vou te presentear, eu vou mandar para você um livro que foi escrito por mim, pela professora Raquel, que você chegou a conhecer, professora Elizabeth, do Sim. Departamento de Nutrição, e a professora Marizilda.
é um guia prático de porções alimentares. Então, a gente vai mandar para Que você de demais! presente. E vai ter uma live, a gente está programando uma live sobre esse livro, né? Porque ele fala em porções, mas a gente não quer de forma alguma falar em restrição alimentar. Pelo contrário, nele você tem todos, a pessoa pode consumir todos os tipos de alimentos. Você viu aqui que a gente falou de todos os tipos de alimentos, mas a gente sugere as porções, né? E nada pensando em restrição, em si saber como se comer, né? Quais são os grupos alimentares. Então, a gente vai te Que enviar esse link demais! e vai ter a live Ai, muito aí. obrigada, amei! Ganhei Olha, presente! ganhou presente. Você foi o nosso maior presente aqui. E aí você também me fez lembrar, aí para concluir, fez lembrar minha avó querida, né, Lígia. Meu nome é Carmen Lígia, o nome das duas avós, Carmen e Lígia. Então, minha avó Lígia era louca por poema. E aí ela gostava muito de Castro Alves. Ela citava muitos poemas de Castro Alves, né? E aí, no Espumas Flutuantes, tem um trecho que ele diz: bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, me fez lembrar Maravilhoso. a minha avó Lígia, que gostava de poesia, e a minha avó Carmen, que gostava de cozinhar. Minha mãe também é uma excelente cozinheira, como a sua. Eu também demorei a cozinhar. A pandemia me ensinou bastante. Então, nós temos essa coisa em comum de ter descoberto em algum momento que no DNA tinha que surgir aí esse momento da culinária. Sim. Essas mulheres maravilhosas, né, que fazem parte, não são mulheres, mas geralmente são as mulheres que passam, né, essas raízes para a família, né, esses costumes e tal. E eu sou muito grata pelas essas mulheres que me Sim, ensinaram muito, sabe? eu E sei. pela sua avó, pela minha, nossa. Sim. E o comportamento alimentar começa na barriga da avó, né? Se você imaginar. Então, a avó já teve a mãe, que a mãe tem a filha, e a filha, né, Exato, é. passa para o filho. Então, esses hábitos e esses costumes, o comportamento, a forma de se relacionar com a comida está no contexto ali familiar e passa de mãe para filha. E falando nisso, Pedrinho, né? Então, com o Pedrinho, como é que você que a experiência da amamentação, nosso primeiro, né, alimento ali, e a gestação, tem tudo a ver com a nutrição. Como é que foi para Tudo você? a ver. Então, no começo foi difícil, porque, enfim, a gente demorou para se conectar ali no. Ele se sentia confortável, eu também, eu tive muita fissura, não sei o quê, mas depois que a gente se ajeitou, encontrou nosso ritmo, foi maravilhoso. Foi uma experiência muito assim importante, é uma experiência que mais do que nutrição cria esse vínculo, né? Porque todo mundo acha que o bebê, né? Sei lá, é o que eu li muitas mulheres que falam sobre isso e que eu vivi, né? Às vezes a gente passa 9 meses com o bebê na barriga, mas quando a gente cria o vínculo com ele mesmo é durante a amamentação, né? E foi muito importante. Então, foi muito especial, assim. E também entendo mulheres que não conseguem, que decidem não amamentar, porque também não é fácil, né? É importante a gente falar isso. Mas sim, é o primeiro contato com o alimento que a gente tem, né? E é curioso porque quando a gente começou a introdução alimentar do Pedro, eu estava, né, influenciando ele, apresentando os alimentos, e sem querer ele estava me ensinando muito, porque é muito bom, é muito bonito e emocionante você testemunhar a pessoa provando pela primeira vez um alimento, sabe? Sim, Então ele colocava a fruta e ele ficava sentindo a textura e aquele sabor, e isso para mim foi um ensinamento assim muito especial, né? muito bom. Muito bom. É isso aí, então. Olha, Uhum. muito, muito obrigada. Assim, Carolina, tem alguma pergunta? O pessoal está querendo fazer alguma pergunta para Denise, que a gente tenha. Tem duas perguntas, eu acho. Vou botar aqui. Então, coloca aí, Para mim, então. seu áudio continua baixinho. Tenta tirar o fone. Talvez seja melhor. Melhorou? Uau, agora tá melhor. Então, Melhorou. acho que foi o telefone. Então, as perguntas. Raquel perguntou
O que é que a Denise colocaria no menu de um jantar que ela ofereceria para Capitu? Nossa, eu acho que eu serviria um peixe assado bem gostoso, assim, recheado de farofa. Bom, De sobremesa eu faria uma cocada, com certeza, mas eu faria uma cocada mais elaborada, assim, uma cocada cremosa para servir com uma geleia. Nossa, seria um jantar que eu me dedicaria com certeza. Sim, né? Já que foi daí que surgiu toda essa ideia toda e que deu tudo tão certo. Acho que ela mereceria um jantar bem especial mesmo. Né? especial, verdade. A Raquel fez mais uma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa aqui. Se teve alguma receita que não foi tão legal quanto você esperava que seria enquanto estava lendo. Olha, não teve nenhuma que eu falei, nossa, não gostei. Mas eu acho que o tomate verde frito, eu reconheço que é gostoso porque é diferente, é um petisco, mas ele não foi. Eu esperava mais dele. E teve uma torta de uva que eu fiz que não deu certo, que foi a torta de uva do Stephen King. Depois eu fiz de novo, mudei a receita e deu certo, mas a primeira foi um pouco frustrante, foi logo no começo do projeto, então eu fiquei um pouco, ai, não gostei. Mas depois mudei a receita e deu certo. Então, eu acho que foi isso de pergunta que tinha aqui. Mas o pessoal Ok. falou que gostou bastante. Estava É interagindo bastante. muito esperada essa live, foi maravilhosa. Muito obrigada, Denise. Gente, obrigada a vocês. Eu adoro falar sobre esse assunto, assim. Contem comigo quando vocês em outras oportunidades, porque, enfim, eu acho que essa troca é muito importante, assim, sabe? A gente traz referências troca mesmo, que acaba engrandecendo o nosso acervo, enfim, o Sim, nosso papo, nossa forma de ver o mundo, a alimentação. Então, assim, foi muito especial. A gente também com agradece certeza. bastante, né, Carmen? Porque como a gente tem um grupo de estudo comportamental, onde a gente tenta não se distanciar, mas não falar somente da parte ruim, digamos assim, desse tema. A gente busca encontrar relações que mostrem o afeto, né, os sentimentos bons entre a comida e a pessoa. Então, foi muito importante descobrir esse seu perfil e todo o seu trabalho e está sendo muito legal divulgar tudo por aqui. Ai, gente, olha, eu adoro comer, adoro ler e adoro falar sobre isso. Então, Foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? E uma boa noite. gente, muito obrigada mesmo e obrigada por quem assistiu aí, né? Qualquer coisa me sigam lá, me chamem no privado, vamos conversar e é isso. É também. Quem Arroba quiser Capitu vem para o jantar em todas as redes, viu, gente? Podem ficar à Isso. vontade para seguir. Tem podcast agora, né? Tem episódio novo. Lá no site dá para se inscrever na newsletter que eu vou mandar uma vez por mês. Conteúdo além, né, do que eu já posto. Vou falar de música, cinema, obras de arte, então acho que vai ser um diálogo mais íntimo, né, com a galera. certo. E também quem que tiver interesse em seguir o nosso grupo, né, de comportamento alimentar, a gente vai tentar sempre postar, falar na alimentação com essa leveza, né? Lembrar, sempre relacionar com assuntos assim que façam com que o alimento ele seja visto com leveza, né? Então, sem peso, né? Sem restrição. Então, quem quiser também nos seguir, arroba Jeica, UFPE, estamos por aí também. E é isso, então. Legal. Boa noite para todos. Muito obrigada para vocês que acompanharam, que participaram. E é isso aí. Boa noite, então. Gente, obrigada de novo. Um beijo, boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau. Tchau.